A tensão atingiu níveis explosivos, e o mundo assiste a um jogo perigoso de xadrez geopolítico onde cada movimento pode desencadear consequências irreversíveis. Enquanto o Ocidente se prepara para dar um golpe contundente contra Moscou, o mais duro desde o início do conflito, os sinais de que a paciência se esgota são inconfundíveis. E no centro dessa tempestade está um homem cujo descontentamento pode redefinir o rumo da guerra. Donald Trump não esconde a fúria. A Casa Branca confirma que o ex-presidente, conhecido por sua postura implacável, reagiu com dureza aos últimos ataques massivos da Rússia contra a Ucrânia. Não bastasse a indignação, ele prometeu retaliações, embora ainda não tenha revelado contra quem. Mas não há surpresa aqui, essa guerra já dura demais, e os golpes se sucedem sem trégua. Enquanto Kiev responde com ataques cirúrgicos às refinarias russas, paralisando 20% da capacidade de processamento de petróleo do país em agosto, Moscou escancara sua vulnerabilidade. E agora, o fogo não está apenas nas instalações estratégicas, ele avança, literalmente, em direção ao símbolo máximo do poder de Putin. A apenas alguns quilômetros da luxuosa residência presidencial em Zelensky, um incêndio florestal de proporções catastróficas se alastra sem controle. O que começou como pequenos focos, 3 áreas de 200 metros quadrados cada, transformou-se, em poucas horas, em um inferno de 41,5 hectares. As autoridades russas admitem, a situação é crítica. Centenas de bombeiros, dezenas de viaturas, helicópteros e aeronaves foram mobilizados, mas o caos persiste. E como se não bastasse, na mesma noite, drones não identificados, porém extremamente precisos, atingiram em cheio as refinarias que abastecem o exército russo. A Fipsk, em Krasnodar, uma das maiores do país, arde em chamas. Não por acaso, o fogo que ameaça a residência de Putin tem origem nesse ataque. Em Samara, a refinaria Kuibychev também é palco de explosões e destruição. Depósitos de munição são alvejados, e a logística militar desmorona. A Rússia enfrenta uma ofensiva em múltiplas frentes, suas refinarias queimam, seus estoques estratégicos são reduzidos a escombros, e o fogo, literal e metafórico, aproxima-se do coração do regime. Enquanto isso, a amizade que já foi estratégica agora balança perigosamente. A pipeline Druzhba, a artéria vital que leva petróleo russo à Bielorrússia, Eslováquia e Hungria, torna-se alvo recorrente. Bratislava admite que o fluxo foi retomado apenas em modo de teste, nenhuma recuperação total à vista. Fontes não detalham onde ocorreu o dano, mas confirmam que as reparações começaram, sem previsão de normalização. Para disfarçar o fracasso, Moscou desvia o petróleo para os portos de Primorsk e Novorossiysk, mas isso é apenas um paliativo. O silêncio oficial é ensurdecedor, nem o Kremlin nem a Transnistria comentam o impacto sobre as exportações. E os números são brutais. Desde o início dos ataques com drones, a Ucrânia já neutralizou 17% da capacidade de refino russa, o equivalente a mais de 1 milhão de barris por dia. O resultado? A Rússia é obrigada a vender seu petróleo com descontos humilhantes, perdendo não só dinheiro, mas também influência no mercado global. Na Europa, a desesperança dá lugar a ideias radicais. Líderes discutem, em sigilo, a criação de uma zona tampão de 40 quilômetros entre as linhas de frente russa e ucraniana, um plano que cheira a Guerra Fria. A proposta, surpreendentemente acolhida por Moscou, fragmentaria a Ucrânia e exigiria dezenas de milhares de soldados de paz, algo que a Europa simplesmente não tem. Segundo o Político, 5 diplomatas confirmaram que a ideia é analisada como parte de um futuro acordo de paz ou, no mínimo, de um cessar-fogo frágil. Mas as dúvidas são muitas. Qual seria a profundidade dessa zona? Quem a aceitaria? E, acima de tudo, Kiev estaria disposta a ceder território em troca de uma paz imposta? Os Estados Unidos mantêm distância oficial, mas o fato de esse debate ganhar força revela o desespero dos aliados, que não enxergam um fim para a guerra em seu 4º ano. A história nos mostra que linhas demarcatórias como essa têm um peso simbólico enorme. Diplomatas europeus não a comparam à fronteira militarizada entre as Coreias, tecnicamente ainda em guerra, mas sim à divisão da Alemanha durante a Guerra Fria. E Moscou, longe de recuar, reafirmou sua postura com um ataque raro ao centro de Kiev, ceifando mais de 20 vidas e danificando até as instalações da União Europeia. Jim Tovsen, ex-funcionário do Pentágono, foi direto: se na Europa acham que alguns observadores britânicos e franceses vão conter o Kremlin, estão profundamente enganados. Não são palavras ao vento.
A OTAN já se movimenta para montar uma força de 300 mil soldados, pronta para proteger o flanco leste de um possível avanço russo. Dois diplomatas revelaram que qualquer missão de paz teria um duplo propósito: patrulhar a zona desmilitarizada e, ao mesmo tempo, treinar tropas ucranianas. O paradoxo. Essa mesma zona, em vez de proteger, poderia deixar cidades ucranianas expostas a uma segunda ofensiva. A pressa é compreensível. A Europa teme que Trump mude de rumo a qualquer momento e, enquanto ele mantém pressão sobre Putin, tenta construir um arcabouço de garantias que evite o pior. Mas há outro fronte que poucos notam: nos Estados Unidos, uma onda de deportações em massa atinge imigrantes russos. Em apenas um dia, pelo menos 30 cidadãos foram expulsos do país, número que pode chegar a 60, segundo a organização Russia America for Democracy em Rússia. Não se sabe ao certo quantos eram figuras políticas, mas a maioria parece ser composta por aqueles que buscaram asilo. Os motivos legais para as deportações seguem nebulosos. Muitos perderam suas batalhas judiciais em centros de detenção, outros podem ter optado pela autodeportação para evitar prisões prolongadas. O destino? Um voo de trânsito pelo Egito, sem direito a questionamentos. Enquanto o mundo assiste a esse turbilhão de eventos, uma coisa é certa: as peças estão se movendo, e cada decisão ou silêncio pode ser o estopim para um novo capítulo dessa crise. A pergunta que fica é: até onde essa escalada vai chegar? E quem pagará o preço mais alto por uma paz que, no fundo, ninguém parece querer de verdade? Enquanto a Europa se debate entre promessas de paz e a dura realidade da guerra, os Estados Unidos dão um passo atrás no tabuleiro diplomático e o faz de maneira tão desastrada que até os aliados mais próximos se perguntam: quem está realmente no controle? A administração Trump, conhecida por seu estilo imprevisível, superou a si mesma ao enviar seu emissário especial, Steve Witkoff, para uma reunião com Putin em 6 de agosto. O detalhe? Ele esqueceu o básico: não levou um estenógrafo do Departamento de Estado. Sem registros oficiais, sem testemunhas confiáveis, apenas a palavra de um negociador que, 24 horas depois, já não conseguia lembrar ou não queria revelar o que de fato foi proposto. E então veio o caos. No dia seguinte à reunião, Witkoff ligou para líderes europeus com uma mensagem bombástica: Moscou estaria disposta a retirar tropas de Zaporizhzhia e Kherson se Kiev recuasse de Donbas. Uma trégua à vista? Uma saída negociada? Não tão rápido. No dia seguinte, a versão mudou radicalmente: Putin nunca fez tal proposta. Mais uma vez, o mundo assistiu à mesma farsa: a Rússia não cedeu um milímetro, a guerra continua, e a diplomacia americana, em vez de liderar, se afundou em contradições que só servem para um propósito: dar a Moscou mais tempo, mais espaço e mais desculpas para manobrar. O custo desse fiasco? Imensurável. Segundo a Reuters, aquele era o momento crítico em que se discutiam cenários concretos para um armistício. Em vez de um sinal claro de Washington, os aliados receberam incerteza. Em vez de uma estratégia, ganharam confusão. E enquanto a Casa Branca tropeça em suas próprias inconsistências, o Kremlin avança, implacável, sabendo que cada erro ocidental é uma vitória sua. Não há plano. Não há pressão coordenada. Apenas o vazio de uma política externa que parece improvisada a cada tweet. Enquanto isso, a Europa, cansada de esperar por uma liderança que não vem, prepara seu próprio golpe. O 19º pacote de sanções contra a Rússia está a caminho, e desta vez, Bruxelas promete atingir onde mais dói: o coração energético do regime. Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia, não esconde as intenções: sanções secundárias no estilo americano, restrições financeiras que estrangulam o acesso ao capital e, acima de tudo, um ataque direto ao setor que mantém a máquina de guerra de Putin funcionando. Não são apenas ameaças. São medidas que, se implementadas, podem cortar bilhões em receitas que alimentam os mísseis, os drones e a repressão interna. Pela primeira vez, a Europa está disposta a ir tão longe quanto os Estados Unidos, ou até mais. Mas enquanto os gabinetes discutem pacotes de sanções e declaram vitórias diplomáticas, a guerra segue ceifando vidas de maneiras que nenhum documento oficial consegue capturar. O desastre do F-16 em Radom, na Polônia, é mais um lembrete brutal de que, em tempos de conflito, até os céus se tornam um campo minado. Um piloto morto. Um sonho interrompido. Uma exibição que deveria celebrar poder e precisão transformada em tragédia em questão de segundos. Não é a primeira vez.
Em 2007, 2 aviões do Grupo Zelazny colidiram no ar sobre Radom, deixando 2 pilotos mortos. Em 2009, um Su-27 bielorrusso caiu perto da cidade, mais 2 vidas perdidas. Mas os piores pesadelos estão gravados em outras coordenadas. Ouviu, 2002, quando um Su-27 se espatifou sobre uma multidão, matando 77 pessoas, 28 delas crianças. Ramstein, 1988, onde 3 aviões italianos se chocaram em pleno voo, deixando 70 mortos e centenas de feridos. A lista é longa e sangrenta: Farnborough, Sacramento, Torino, Hungria, Zaragoza, Austrália. Cada nome, uma família destruída. Cada acidente, uma prova de que, na guerra ou na paz, o preço da ambição humana é pago em vidas. E enquanto o mundo discute sanções e estratégias, os céus continuam a ser um palco perigoso, onde um erro de cálculo ou um defeito mecânico pode transformar uma demonstração de força em um funeral coletivo. A pergunta que fica é: até quando? Até quando a diplomacia será um jogo de azar? Até quando as sanções serão a única resposta a um regime que parece imune à dor alheia? E, acima de tudo, até quando os céus, que deveriam ser sinônimo de liberdade, serão palco para tragédias evitáveis? O mundo não pode esperar por respostas. Porque, enquanto isso, a conta continua sendo paga. Em sangue. Em lágrimas. E em um futuro que, a cada dia, parece mais incerto.